Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Olá a todo o auditório que nos ouve no Spotify e também que nos vê no Spotify e no YouTube, onde agora temos um vídeo bonito. Agora ao vivo e a cores. É verdade. Eu hoje até parei um bocado a barba. Aqui estava com os pelos. Eu tomei banho e tudo. Tomaste banho? Tomei banho. Sério. E eu estava a pensar que o facto de nós aparecermos em Technicolor, em movimento, vai causar que mais pessoas desgostem de nós, para não dizer mesmo odeiem. Sim. Porque todas as pessoas têm coisas que irritam os outros e que os fazem testar. Nós, ao longo destes 7 anos, comprovámos isso algumas vezes. Eu irrito um certo tipo de pessoas, tu outras. Mas tu veres a cara de alguém é mais irritante que só ouvir-te a voz. As nossas caras vão irritar mais ainda. Mas também podem deixar de irritar outras pessoas, porque é diferente ouvires e estás a imaginar a cara, e acho que nenhum de nós tem cara de otário. Não é? Ui, há gente, tanta pessoa a discordar pessoas já. que discordem, mas acho que temos um ar relativamente fofinho. Não, Achas? sim, Ok. acho que não temos ar de otário, portanto pode ajudar. Isto, por exemplo, no stand-up acontece muitas vezes. Uma coisa lês uma piada escrita, outra coisa vês a pessoa a dizer a piada e percebes, consegues perceber melhor a intenção. Não é? Agora, quem quer assumir o pior de nós irá assumir ainda mais. Talvez seja para os dois lados, porque de facto está provado que tu tens mais dificuldade em ser bully quando vês a cara de alguém. Mas também é frente a frente, é diferente. Tu veres alguém numa televisão, não estás com essa pessoa, sim. podes achincalhá-la o que quiseres, não é? Frente a frente, já terias mais cuidado. Vamos ver. O que interessa é que agora estamos num mundo audiovisual, já não só o áudio. Olha, aponta mais assim mesmo, direitinho para a boca. Bem, Isso. Isso. Não sabia que estávamos a fazer a nossa sex tape. Olha, apenas uma correção em relação ao programa de há 15 dias. 2 ouvintes lembraram-me que eu tinha cometido um erro, são pessoas muito cultas. Eu disse que a Utopia tinha sido escrita por Erasmus de Roterdão e não foi. O que ele escreveu foi o Elogio de Loucura, foi por Thomas More. Mas é curioso isto, porque eu estava em Roterdão, tive este pensamento para fazer esta piada, que era sobre a utopia, do lugar das gajas, e a ligação... Também tinha fumado erva, é verdade. Ok. Mas a ligação que eu fiz, ou seja, isto vai resultar numa história, numa piadola, era mais importante para mim do que eu ir verificar o facto. Ou seja, automaticamente aquilo cristalizou-se na minha cabeça e disse, isto é fixe e, portanto, eu vou dizer isto no podcast, vou tomar nota. O que revela muito das nossas insuficiências cognitivas, não é? Estamos constantemente a ser enganados pelo nosso próprio cérebro, quando muitas das vezes nos achamos infalíveis, o que é engraçado. Sim, e também acho que vivemos numa altura em que os factos e a verdade não interessam assim tanto. Não é? Até porque daqui a pouco tempo não saberemos o que é verdade ou não. Por falar em correções, no último episódio também não falaste do preliminares. Eu sei que era fechado, mas já estava no ar e eu acho que há pessoas que... Eu, pelo menos, ainda não consegui ver. Acho que ainda não estava. Acho que gravámos segunda e depois saiu no dia. Ok. Ainda não tinha sido lançado. Mas agora já, para as pessoas que querem ver... já está. Terceira temporada de preliminares, já começou a sair no YouTube, no meu canal. Para quem não do sabe o YouTube. que é. É uma tour de bares que eu costumo fazer sempre antes. Para Um mockumentary, por assim dizer. Sim, exato. Ou seja, o objetivo daquilo é testar texto para a tour a seguir, ir a vários sítios onde normalmente a tour não vai, ou aqui é mais difícil ir, a barzinhos, sítios assim mais pequeninos, e depois gravamos tudo. Com cenas de bastidores, dos hotéis, uma cena meio a babadeiras. sério, meio a gozar, ninguém sabe bem ali o que é verdade, o que é que não é, nem nós já não nos lembramos. E que é sobretudo álcool. Eu gostei muito da saída de primeira e amigos. segunda temporada. Estou à espera que os meus filhos me deixem ver a terceira, é difícil. E, aliás, sairá o segundo episódio quando estiverem a ouvir este podcast, já terá saído o segundo episódio. Muito bem. Olha, eu não sei se reparaste, mas há uma tendência na nova propaganda eleitoral. Vou dar um exemplo. Nova Direita é um partido que se candidata a Lisboa. Slogan: resgatar Lisboa. Depois o Chega é perito nisso: salvar a Amadora, libertar Oeiras, endireitar Cascais, Limpar qualquer coisa. limpar qualquer coisa, salvar Portugal. E eu estava a pensar que... Aquela senhora loira, assim cheinha, muito histérica, que é da Amadora, que está sempre a fazer comentários. disse que ia mandar a Cova da Moura abaixo. Sim, como é que ela se chama? Não sei. Eu nem sei que partido é que está, mas vi agora o cartaz dela
que é limpar o lixo da Amadora. Ok. E eu acho que ela não se está a referir aos caixotes de lixo. Mas é exatamente isso, olha, resgatar, salvar, libertar, endireitar. E isto faz-me pensar que as campanhas eleitorais hoje em dia parecem filmes dos anos 80. Lembras que tinham aqueles taglines tipo o comando que é somewhere, somehow, someone's gotta pay. Parece que é uma coisa pessoal, tipo, desta vez mataram o irmão do candidato à Câmara de Vila Franca de Xira e ele vai limpar o seu município e vai endireitar. É tudo um bocadinho, eu nem diria bélico, mas é muito filme de ação dos anos 80. Sim, eu por acaso estava exatamente a pensar nisso ontem. Eu estava a ver esses cartazes e a perceber que essa direita, todos os cartazes têm isso e ou seja, fazem referência à divisão que existe entre as pessoas e ao ódio que move muitas pessoas a irem votar. Seja diferenças sociais, económicas, raciais, o que seja. E que o centro e o centro-esquerda é mais trabalho para toda a gente, mais condições, mais igualdade. Concordes ou não com as medidas, eu acho que ela leva em um bom caminho. O discurso e os cartazes que são colocados têm essa diferença bem marcada. Uns apelam ao ódio, o medo vende. E à divisão entre as pessoas, e o outro, a não ser taxar os ricos, não é? Pronto, que também é um apelo ao ódio das pessoas pelos mais ricos, mas tem essa diferença. Agora, eu gostei especialmente do endireitar Cascais. Porquê? Porque eu fui a um osteopata no Estoril. Olha, também já fui sei lá todo fedido. Nunca mais voltei a nenhum. E se calhar, o que eles querem é criar um hub de endireitas, não é? Eu lembro quando era pequeno, não se chamava osteopata. O meu avô ia ao endireita. Era um gajo que estava lá. E eles depois inventaram um nome para ser mais credível. E se calhar vai se tornar um hub. Cascais já tens praias, tens o casino, tens uma série de coisas, transportes públicos grátis, segundo parece, acho que o autocarro é grátis, uma série de coisas. Mais uma que é, você vem viver para Cascais, dores nas costas, ciática, acabou. Passa tudo, não é? Portanto, vamos ver. O que é que eu te queria... queria algumas notas sobre a semana. Notas de naturezas vivas da nossa semana. Uma é que percebi que nós já sabemos isto, mas quando tens filhos percebes que é a total falta de filtro social das crianças. E na mesma semana aconteceram 3 coisas relativas ao mesmo tema, que foi o meu filho mais velho estava a ler um livro com a minha mulher e diz, este miúdo gordo. A minha mulher diz, olha, não se comenta o corpo das outras pessoas. Eu tive que me conter, mas pronto, não disse nada. Acho que ela fez bem. Será? É apenas uma característica. E ele disse, mas porquê? E se for do cabelo comprido, por exemplo, o miúdo do cabelo comprido, claro, já pode? Claro. Mas ele perguntou, mas porquê? E ele disse, olha, porque depois as pessoas podem não gostar, podem ficar tristes. E ele disse, mas o menino do livro vai ficar triste. E ela disse, do livro não. Ele disse, então posso lhe chamar gordo. Pumba. E a segunda foi uma senhora, ele estava a brincar com os putos no parque, passa uma senhora, que devia ter uma deficiência motora, não percebi qual é que era, mas estava meio torta, vinha com uma canadiana, e ele começou-se a rir e disse, olha, esta senhora partiu a perna, mas a rir-se, estás a ver? Porque estava com os amigos. E a mãe do outro miúdo disse, isto é horrível, no outro dia o meu filho... Íamos no metro, viu uma anã e começou, mãe, aquela senhora parou de crescer. Verdade? Sim. Factual. É tudo verdade. Sim. E a última foi, 2 dias depois, passa uma senhora de cadeira de rodas e diz, pai, porque é que aquela senhora vai naquela cadeira que tem rodas? E eu hoje em dia, quando vejo alguém um bocado diferente, eu tipo, por favor, peço para o meu filho não ver. Porque não há nada que tu possas dizer, tipo, tu podes encolher os ombros, rir de qualquer coisa. Mas é muito curioso, eles não têm nenhum... Ou seja, aquelas pessoas... da cultura de cancelamento que dizem, não podes dizer isto ou aquilo, se eles ouvissem as crianças falar, as crianças estavam proibidas de... As crianças e os velhos. As crianças e os velhos. Já quando chegam àquela fase de dizer o que pensam. Mas eu acho que tu tens que ser uma pessoa também, a não ser que tu percebas que aquele comentário não vem da inocência e vem de uma maldade que ele já aprendeu em casa, não é? Se for uma coisa boa racista ou não sei o quê. Acho que, quer dizer... Só se fores uma pessoa muito atrasada que não percebe. É mais desconfortável para ti do que propriamente para a pessoa que está a ouvir isso, que provavelmente vai relativizar. É tipo, ok, vai numa cadeira de rodas. Uma coisa se ele dissesse assim, e aí olha aquela deficiente toda entravadinha, como tu dizes que devem ser mandados por um penhasco abaixo. Aí pronto, é uma coisa que ele aprendeu em casa e ficas em xeque. Mas de resto...
Mas Tipo, percebo que seja... Pá, este era aquele tipo de gente que o Hitler dizia que devia ir para os campos de concentração para não estragarar a raça. Sim, e que tu dizias que foi muito bem feito. Mas ele não te dizia outra coisa que já não tem a ver com deficiências motoras. Passámos por uma senhora negra e ele perguntou-me, pai, porquê que há pessoas escuras e há pessoas brancas? Pá, e pronto, tens que explicar. Ou seja, isso revela mesmo que, ou seja, o contexto pelas conversas que nós temos em casa e tal, ou seja, ele não está exposto ainda racismo, não está exposto, um dia estará, mas eu achei curioso e comecei a explicar a diversidade, disse, olha, também não tens pessoas mais altas e mais baixas e não há, os animais não são diferentes também, o lobo, o cão, não sei o que, tentei explicar assim dessa maneira. Mas ele quando perguntou aquilo não tinha, ou seja, não, o que é raro hoje em dia, não é? Não tinha nenhum tipo de preconceito associado a... Quando eu digo preconceito, não é preconceito negativo, é uma ideia formada, uma conceptualização sobre o facto de haver pessoas mais claras e mais escuras. Não é? Também disse, olha, eu também sou mais escuro do que a mãe. Então, eu disse, então é por isso que a mãe quer pedir o divórcio. Sim, por isso a mãe é racista. E a minha mãe é racista. Pois eu acho que quando vem dessa curiosidade, acho que se percebe melhor do que... E depois também depende da idade da criança, não é? Se és uma criança de 12 anos a fazer essas perguntas, é mais estranho, não é? Porque significa que os pais também não... Se calhar não respondem muitas coisas em casa e não expõem a coisas diferentes. Agora, o que é que eu pensei, e não está relacionado com isto, atenção, foi um pensamento à parte. Ideias incríveis que as pessoas agradeceriam e que até agradeceriam que fossem desenvolvidas, que talvez até te fizessem rico, mas que a ética não permite que desenvolvas. Estava a pensar nisto. Para quem tem filhos pequenos vai entender isto. Não é que queiras desenvolver, mas fazia sentido. Tasers para crianças. Não é para ficarem tipo... Não faz sentido? Faz sentido. Não faz sentido. Estou a dizer é que os pais depois não têm coragem, mas em algum momento... Aquelas coleiras dos cães. Já Exatamente. existe. Chama-se coleira dos cães Claro. colocada numa criança. Em algum momento, um pai, a meio de um jantar em casa, cansadíssimo, com 2 putos aos berros, não sei o quê, pensou, agora um choquezinho elétrico. Só para, não é preciso daqueles que eles ficam a estrubuchar no chão, a espumar da boca com ataque cardíaco. Só para ele parar. Claro que... depois quando estás calmo dizes, não podes fazer isto, obviamente, mas todos os pais já tiveram uma fantasia de alguma coisa, normalmente eu costumo dizer na brincadeira que era um comando com o botão do mute, estás a ver? Causava menos danos, mas um choquezinho elétrico também... Sim. Há pouco tempo vi uma cena que era uma máscara para bebés no avião, para chorarem não se ouve. Parecia uma máscara tipo do Bane, estás a ver? E não se ouvia a chorar. E é assim, pode parecer... meio violência infantil, mas será que a criança sofre? Ou seja, será que o acto que tu estás a chorar e não te estares a ouvir, a pessoa vai-se ouvir na mesma, não é? Porque tens as vibrações para o ouvido, mas será que isso faz com que a criança fique mais desesperada? Ou seja, será que há malefício para a criança? Ou é só estranho para nós? Se calhar para a criança é igual. Eu acho que, olha, outra ideia que tu disseste aqui no episódio fechado, mas que eu acho que devia ser dita em aberto, mais uma vez uma ideia que eticamente seria reprovável, mas que eu acho que muitas pessoas iam gostar, que era das pessoas que andam na faixa da esquerda. Lembras-te daquelas pessoas que vão na autoestrada com o pisca ligado e que acham que a faixa é delas e que toda a gente tem que sair. Lembras-te de qual é que era a tua solução? Não sei, já tive várias, já pensei, mísseis, ter mísseis na traseira do carro. Era a melhor de todas. E serem injetadas. Serem injetadas. Ou seja, havia uma inteligência artificial que se elas estivessem a fazer isso, tipo, tu ias na faixa desviavas-te, quando o gajo passava, avisas o gajo a ser injetado para a berma. Lá por cima. Não, sem paraquedas. Era a minha ideia. Claro, sim. Caía depois despedaçado algures. Mais uma ideia que deve ser patenteada. Se há aí empreendedores que queiram desenvolver. Mas agora percebi que quem tem um filho cego não passa por esses problemas, já viste? Porque ele não vai ver a pessoa em cadeira de rodas, a pessoa negra. Pois. Não vai passar por essas perguntas desconfortáveis. O lado positivo de teres uma deficiência. Sim. É como ter um cão mudo. Não é assim tão mau. Não ladra. Há cães mudos? Há raças específicas que ladram muito pouco. Tipo os Sharpeis, os Chow-Chows. Mas ladram. Mas mudo mesmo, ter algum problema nas cordas vocais. Não sei se o ladrado dos cães é das cordas vocais. Tu percebes de cães, sabes qual é que foi a razão, se há uma razão em termos evolutivos para, na transição de lobos para cães, os cães terem começado a ladrar, porque os lobos não ladram. Não sei, mas diria que deve ter sido os que começaram a fazer mais barulhos para alertar para estarem a chegar estranhos, foram se calhar selecionados como cães de guarda. Muito bem. E os que eram mais dóceis eram os que eram usados depois para reproduzir. Por isso é que passou de lobo para... Depois como é que chegou ao pug, não consigo saber. Mas é uma prova que a evolução das espécies, quando é feita por humanos em 30 mil anos, olha a diversidade que dá.
Mas ainda há pessoas que acham que é impossível nós virmos dos macacos ou dos primatas. Sim. Não vimos dos macacos. Dos não é? primatas. Sim. não? Mas mais duas Quer notas. dizer, não vimos, somos. Somos, exatamente. Aliás, o nosso código genético, o nosso ADN é 99% igual ao do chimpanzé, ou 98,5%, ou uma Sim. coisa do género. Ou 99%, mais, sim. Sim. Mas pronto, mais duas notas destas pequenas minudências do dia-a-dia. Fui almoçar fora este fim de semana com a família e à minha frente sentou-se um gajo, noutra mesa sozinho, e disse: traga-me uma garrafa de whisky e uma Imperial. Eu pensei, é para o aperitivo. O gajo trouxe a garrafa de whisky e ele disse: deixe ficar, o balde também. E bebeu pelo menos um whisky, não reparei depois se o gajo serviu ou não, estava atento, e mamou 2 Imperiais. Não comeu, não sei se ele ia comer depois, mas eu estive lá ao almoço de família. E o que eu achei interessante foi, o gajo serviu o whisky, mamou uma Imperial, deu um gol no whisky e depois ligou e disse: pai. Portanto, o gajo estava a beber para ir falar com o pai. Eu não percebi se... Preciso de dinheiro. se era uma conversa difícil, tipo, o gajo tem uma má relação com o pai, ou pelo contrário, tem uma boa relação com o pai, mas ia-lhe contar uma cena difícil. Mas estava a pensar, hoje em dia, se eu mamasse em jejum, quer dizer, antes do almoço, um whisky, mas foi um whisky daqueles servido num restaurante português com os empregados ainda são aqueles velhos que usam um colete, estás a E ver? não usam cá medidor. Não, Essas merdas. Qual que Eu é? passo-me logo quando vejo um medidorzinho. Zero. O dedal da Sim, costura, não é? Eu estava a pensar, se eu bebesse hoje em dia, isto não é nenhum juízo de valor, atenção, mas se eu bebesse hoje em dia, antes do almoço, aquele copásio do whisky e dos Imperiais, eu acho que eu nem almoçava. Mas se calhar tomou um pequeno almoço tardio e reforçado. Substancial. Foi ao brunch e depois Exatamente. foi ali mamar o digestivo. Aliás, estava cheio já de waffles e feijão e bacon. E de tosta de abacate. Muito bem. E a outra cena foi nesse mesmo restaurante. Veio uma senhora, uma pedinte, com um carrinho de bebê. Pá, e é fodido. Quando tu estás com um bebê teu e vês uma pessoa com um bebê, é fodido tu não dás dinheiro. É fodido, ou dás alguma coisa. Nessa situação, eu acho que já é fodido tu não teres bebê, mas quando estás com um bebê, a cena de culpa, pá, comigo funcionou logo. Tipo, eu estou com o meu bebê está aqui, tipo, super, tem comida, tem tudo, tem abrigo, tal, tem saúde, e de repente vês uma mulher, talvez até mais nova que a minha mulher, com um bebê num carrinho. Mas o que é interessante foi... E até o que é que tu dizes ao teu filho? Imagina, quando um pedinte não é, te pede, Ela disse: eu quero dinheiro para o leite em pó. Ele disse: se quiser, pode ir comigo à farmácia que eu vou comprar leite. e que nazi, isso é, eu não gasto tudo na droga. Isso é melhor precisar de um copinho de vinho. Ela é que disse isso. Ela disse. Não fui ok, eu, pensei que eras eu não tu. digo essa merda, não. Pensei que eras tu. Ela é que disse: se quiser, vá comigo, eu preciso de leite para o bebê. Se quiser, pode ir comigo à farmácia. Que eu... E tu na farmácia é mais caro. Mandas vais vida ao- à Amazon. Exatamente. Mandas vida à Amazon que é muito mais barato. Mas sabes o que é que eu achei? Mas isso deve ser difícil, já te aconteceu? Ou seja, Ok. um sem-abrigo, um pedinte, pedir-te dinheiro e tu estás com o teu filho que já percebe. Já me aconteceu. E já ele- me aconteceu. E se tu não deres, Ele disse é que- uma explicação difícil. Já tive que ter essa conversa, até porque já houve situações em que, por exemplo, há um senhor que costuma estar à porta do supermercado, pá, e às vezes quando eu vou com ele ao supermercado, sei que ele quer comida, ele pede e trago-lhe arroz ou atum, não sei o quê. Mas a cena dele é, porque eu às vezes, olha, esta pessoa não tem dinheiro, não sei o quê. Ele ainda tem dificuldade em perceber porquê, porque ele não percebe o que é dinheiro, ou seja, como é que as pessoas ganham dinheiro, sabe que tu tens que pagar, não é? Tipo, como a cena dele, mas quando eu pago com o cartão ou com o telefone, tipo... Para ele é um bocado estranho. Eu digo, não, mas há um sítio que tem o dinheiro do pai, eles vão lá buscar e tal. Mas já me aconteceu e é fedido. Tipo, às vezes passarem, está um senhor a pedir e ele diz, pai, porquê que aquele senhor está ali? Porquê que aquele senhor está a viver na rua? Tu dizes, isto são as pessoas que existem, que é para nos fazer lembrar a nós que somos sortudos e não nos queixarmos tanto. Isto é para eu poder dizer, Da quando tu não corrupção. comes a sopa, que há crianças que adorariam ter essa malguinha de sopa. Exatamente, isto são figurantes até, que é para ensinar as crianças. No fundo, eles têm uma vida incrível. Mas sabes o que é que eu achei curioso em relação a esta mulher? Sabes como é que ela começava o discurso quando ia pedir dinheiro? Pediu dinheiro a algumas pessoas. Olá, eu sou portuguesa. Ok. E a senhora da mesa do lado... Isso é tipo os avisos do isqueiro, estão lá por uma razão. Sim. Porque alguém meteu aquilo no micro-ondas. E essa senhora faz esse aviso porque já deve ter ouvido. Claro. Volta para a tua terra, vai trabalhar para a tua Claro. terra. Né? E estava uma mulher ao pé de nós que disse... que deu dinheiro, por acaso, e meteu conversa e disse, eu acho que ela não era portuguesa. E eu disse, olha, também não faz diferença, pois não. E ela, não. E eu disse, por acaso acho que era, porque ela falava e falava, era portuguesa, aliás. Mas cá, se fores pedir dinheiro a alguém tipo cabelo azul,
convém dizer que não és português. Ah, Não é? Dizes assim, eu sou imigrante, refugiado da guerra, da Palestina. Exatamente. E se calhar é mais, tens que te Tens de ter adaptar lance, ao teu público-alvo. Não é? Tens uma caixinha com vários adereços, vais para certos sítios da cidade e conforme o teu público fazes isso. Mas achei curioso que ela dissesse isso. E a última coisa que eu queria falar antes de entrarmos para os dois temas principais era o Toy. Não estava à espera desta sequência, não. Não estava à espera que isto mudasse para o Toy. Não estavas. O Toy, que é um cantor popular, estava a pensar, eu acho que é a mesma música dele que já entrou em 2 campanhas publicitárias. Uma da Solverde. Se não é a mesma música, é uma música, são músicas dele. O Toy já fez mais. Mais? Uma do Intermarché. Sim. E eu estava a pensar, porque estava no carro nas férias e estava a vir, olha, cá está o Toy outra vez a dizer para eu ir comprar ao Intermarché. Que é curioso, porque se calhar ele fez mais com as campanhas publicitárias, dando as suas músicas para campanhas publicitárias, a sua imagem, do que se calhar com a venda de discos hoje em dia. A venda de discos, talvez, sim. Não é? Que antigamente era o ganha-pão dos... Acho que sempre foi mais concertos. Os discos sempre encheram o cozinho foi às editoras. mas quando tu tinhas... Claro que se vendia-se 1 milhão e ganhos... Sim, mas eu acho que a percentagem dos discos é mais ou menos o que a gente tem nos livros. É tipo 10%. Okay. Portanto, mas estou a dizer quando tinhas fenómenos globais, Michael Jackson, Sim, esses gajos que vendiam 10, 20 milhões de discos, não é? Imagino eu. Aí era outra coisa. Mas achei muito curioso, não é? Como é que, quando ele fez a música, que era uma música para cantar numa festa, não pensou que provavelmente aquilo ia ser a fonte de rendimento dele. Quanto é que achas que, imagina, um Intermarché paga o Toy para adaptar uma música dele e ele ser a voz, e não sei se ele aparece em anúncios de televisão, porque aí ganharia mais. Se for só a voz e o coisa, não sei. É daquelas coisas que não sei, pode ser 10 mil euros. 10 mil, acho que é. Pode ser, mas pode ser. Pode ser 50 mil, mas acho difícil. Pode ser 10 mil. Para spots de rádio? Ok. Não sei. Eu diria 50 mil. 50 mil acho que é ele a aparecer. Okay. Já. A dar a cara. Quanto é que tu achas que o Ricardo Araújo Pereira ganha para fazer uma campanha da Vorten? Que tem anúncios de televisão, anúncios de rádio e é 1 milhão por ano. 1 milhão? Sim. Para tudo. Não sei. Se calhar mais. Não sei. Falava-se na altura, nunca sei que é aquele quando foi da Mel, foi quando eles fizeram, que era 1 milhão, era o que rondava aí no meio das agências, mas não faço ideia se é verdade, se não é. Não estou muito por dentro, mas eu acho que o Toy ele faz tantas e tanta coisa que não deve cobrar assim muito mais que isso. Muito bem. Acho eu. Olha, Ele ganha nos concertos é que ele ganha muito. E agora, uma história pessoal para nos ligar a um dos temas que trazemos aqui hoje. Então, eu estava no supermercado com a minha família e, como podes ver, a minha vida... Levaram as crianças para passar à frente na fila, não é? Levaram as crianças para passar à frente na fila. Vinhamos cansados no final do dia e passámos no supermercado e dissemos, mas tem a ver com a frente da fila. Tem que passar na fila. E vinhamos cansados e a minha mulher precisava de comprar qualquer coisa, foi comprar, e eu estava com o puto, com o mais velho, tipo de lado, e ela disse, olha, estou com o bebê, eram tipo 3 ou 4 coisas, vou para a fila, vou passar à frente da fila, e disse à senhora da caixa, disse, olha, desculpe, importa-se que eu passe, e as outras pessoas disseram que sim, e quando ela estava a pagar, houve um gajo que disse, porquê é que a senhora está a passar à frente? A senhora, não sei porquê está a passar à frente, e a minha mulher disse, olha, porque eu estou com uma criança de colo, tenho prioridade, o bebê devia ter para aí 5 meses na altura. E o gajo disse, isso não me interessa nada. Mas onde é que isso está escrito? Isso está escrito aonde? Por acaso está. Por acaso está na lei. Sim, mas não, exatamente. Mas aí pá, o gajo começou, eu não ia dizer nada, não ia dar uma do Will Smith, mas entretanto o gajo começou a ser mal educado. E eu disse, olha, está escrito na lei, e aliás a minha mulher informou a senhora da caixa, está aqui a senhora da caixa, mas está escrito aonde? Eu disse, está escrito na lei. Mas qual lei? Eu disse, que foi aprovada na Assembleia da República. E o gajo começou a barafustar e disse, olha, desculpe, mas tipo, não há mais conversa com relação a isto. Tipo, estava-me a parecer absurdo eu estar a ter aquela conversa. Porque do meu ponto de vista, mesmo que tu aches que essa lei está incorreta ou que as pessoas como bebés não devem passar, pá, a mim não me caberia na cabeça, depois de eu interagir com a pessoa e dizer porque é que passou à frente e a pessoa dizer que tenho um bebé de colo, que eu não me calasse. A mim não me cabe na cabeça. Sim. E o gajo vira-se a mim quando eu disse, olha, está na lei, e o gajo, a lei também diz que eu tenho liberdade de expressão. Pá, e eu aí tive um bloqueio de 2 segundos que a única coisa que pensei que eu vou dizer tu és burro. Porque tu estás ou seja, tu estás a utilizar o argumento da liberdade de expressão numa conversa de um supermercado,
és burro. Ou seja, Sim, e ninguém estava a dizer que ele não devia dizer nada. claro. E depois fui para casa, pá, felizmente nem sequer fiquei muito chateado com isto. Fiquei ali 5 minutos. O gajo fica sempre a pensar o que é que devia ter dito, não devia ter dito. Porque entretanto, o gajo começou a PS para o ouvido. Pá, e eu estava mesmo numa tipo, sabes, quando começas com vontade de voltar para trás e a dizer vou-te acertar o passo. Não podes. Devia-lhe ter dito, olha, mas não tinha percebido que o senhor era deficiente. Os deficientes também podem passar à frente, realmente. Ou então dizer, olha, sabe, quem é que também tem prioridade? Quem está entravado numa cadeira de rodas. Quer ficar com prioridade para a vida toda. Isso era bom, cá está. O tipo de bocas que só te lembras depois. Podia ter pedido ao meu filho com o radar dele para ver pessoas com deficiências, o senhor tinha uma deficiência ou não. Mas isto fez-me pensar numa coisa que é este argumento da liberdade de expressão está na moda. Não sei se já reparaste nisso, mas porque é uma tendência, está nas redes sociais, está na boca de toda a gente, está na boca das celebridades políticas. É super fácil e preguiçoso tu teres numa conversa dizer que não me estão a deixar falar. Aliás, é utilizado muitas vezes, não é? na política. E é um tempo, é curioso porque é um tempo acusatório, porque é uma cena, hoje em dia é horrível tu não deixares alguém ter a sua opinião, mas também é vitimizante a ti próprio, que é não me deixam falar. E muitas vezes eu acho que isso tem a ver com esse argumento, tem a ver apenas com ressabianços, ou seja, ressabianço pessoal, tu dizeres... ir buscar um argumento tão fácil que é não me deixam falar. E depois de uma ignorância tremenda, porque a liberdade de expressão é muito mais complexa, não é o teu direito de liberdade de expressão, do que tu estás a discutir com outro gajo numa fila de supermercado. Não, e ele estava, por muito, lá está, ridícula que fosse a opinião dele, ele estava a expressá-la livremente. Sim. Ninguém o mandou calar, ninguém lhe foi à boca para o calar, ninguém o prendeu, portanto, nem sequer é um argumento que tu possas usar nessa altura em que tu estás efetivamente porque a liberdade de expressão também era tu dizeres, olha, mas você realmente, obrigado pela sua opinião, mas o senhor é um atrasado mental do caralho. Sim. Aliás, e depois dizias, não posso dizer, então é a minha liberdade de expressão, não posso chamar um atrasado mental do caralho. Aqui nem cima é verdade, e o que você está a dizer é mentira. Porque eu acho que há uma confusão entre tu teres a liberdade para dares a tua opinião e ela ser validada como uma opinião pertinente, mas ela ser desconsiderada por ser uma opinião estúpida. Sim. Que as pessoas, eu acho que as redes sociais ajudaram muito a isto, ou seja, tu de repente aquilo que tu dizias em casa ou que não dizias, tens um público, e tens um público às vezes de 5 pessoas que são os teus amigos que vão pôr lá like, e isso valida-te. É como, eu agora, tipo, estão a ver, eu digo isto e cá está. Mas saltando para o tema da semana, que é a liberdade de expressão a séria, ou seja, não é aquela das filas de supermercado, e obviamente vamos falar da questão do Jimmy Kimmel e disso, que é, ela sempre existiu. Ou seja, esta vontade de algumas pessoas não deixarem as outras falar. Estava a pensar só em Portugal, de repente. Primeira República. Os republicanos oprimiram os católicos, os padres, ao ponto da violência. Não... E bem, até certo ponto, bem. Ou seja, aquilo que procuravam, que era a secularização da sociedade portuguesa, foi levado ao extremo de muitos católicos se sentiram perseguidos. Estado Novo, logo a seguir, aí acho que não é preciso estar aqui a esmiuçar muito. Tu podias ir preso e ser torturado por estar a distribuir um panfleto anti-regime, não estamos a falar sequer de atentar contra o próprio regime. O 25 de Abril, logo a seguir, é curioso, o Partido Comunista, que tinha sido provavelmente a principal organização a tentar derrubar o regime, e que falava muito da liberdade, e que os seus membros foram presos e torturados e mortos. A seguir ao 25 de Abril, durante o PRECO, o Partido Comunista tomou de assalto, entre aspas, de assalto, mas os jornais, e não deixava, ou seja, controlava a mensagem, incluindo a Rádio e Televisão Portuguesa, e saneou pessoas. Ou seja, gajos que semanas e meses antes supostamente estavam a lutar pela liberdade. Já durante a democracia tiveste o Herman, o Humor de Perdição. O Humor de Perdição, depois tiveste a Herman Enciclopédia, como é que se chamava? A Última Ceia, não era? Foi no Herman Enciclopédia? Não, foi no... No Humor de Perdição? Acho que não. Não, mas era noutra cena, mas não foi no Herman Enciclopédia, sim. Acho que, pelo menos não me lembro disso. Não. Tiveste o Sousa Lara... Foi nos anos 80, acho eu. Tiveste o Sousa Lara, que agora acho que é um dos ideólogos do Chega, que foi meu professor na faculdade, curiosamente, e corria o boato que ele tinha um quadro em casa em que era ele, mas com uma armadura, como se fosse um guerreiro.
Não sei o que é que passa pela cabeça de uma pessoa que deixa pintar, que se quer pintar assim, mas que também não censurou, mas criticou e não deixou que o livro do Saramago se candidatasse a um prémio que era preciso ser o governo, acho eu. Portanto, Tiveste cargas policiais do Cavaco em manifestações relativamente pacíficas, não é? mas isso tem a ver com a liberdade de expressão? Estou a perguntar, não é? Se estavam ali para se manifestar pacificamente com cantos, não sei, foram estudantes até, não era? Ou não? Ou não foi na ponte? Na ponte também, que até houve outro que ficou paraplégico e levou um tiro da polícia. Mas aí poderiam Sim, alegar pode dizer que havia desacatos e não sei e o que quê. não estavam a permitir o trânsito. Sim, mas acho que houve uma manifestação que estava a ser pacífica até aí, que a polícia começou a carregar à parva, ainda antes de haver Sim, não, qualquer isso tipo de já aconteceu tumulto. de certeza. E ainda há pouco tempo também, aquele que foi na Assembleia, Tiveste, não sei quem é que teve. tiveste o Sócrates a pressionar jornalistas e jornais e a questão é, quem acha que a sua tribo, nesta discussão de liberdade de expressão, que a sua tribo é detentora da razão e da liberdade de expressão e que defende a liberdade de expressão e que os outros é que são os maus, seja de que tribo forem, pá, então é alguém que, ou é muito ignorante, ou é muito sectário, ou não conhece a natureza humana. Porque a propensão para o autoritarismo e para tu não deixares falar alguém não é propriedade de nenhuma tribo política, é de todas. Sim. Tu tens pessoas que são democratas e tens pessoas que têm uma apetência para o autoritarismo. E aqui chegamos à questão, primeiro do Colbert, que foi quando nós estávamos de férias, mas agora do Jimmy Kimmel. Tu, como comediante, como é que viste essa cena? Pá, consigo ver acho que há várias nuances, não é? Vários lados aqui. Primeiro, a desculpa de que a piada fazia pouco da morte do Charlie Kirk, não que isso fosse desculpa para algum tipo de censura, porque é uma piada. Não era. Basta ir ver. Basta ir ver. A piada fazia pouco da instrumentalização que o Trump usou da morte do Charlie Kirk, não é? Portanto, Aliás, até defendia que se ele era amigo devia estar a fazer o luto de outra forma e não sei o quê. Não, a questão era perguntar-lhe como é que ele sentia após a morte e ele, em vez de responder, disse very good, ou very well, qualquer coisa, e depois começa a falar das reformas que vão construir um salão de baile na Casa Branca. Não sei o quê. Pronto. Portanto, Sabes, e o outro argumento não era sobre a piada, era sobre o facto de ele ter dito que o assassino era da tribo maga. E aí já não era uma piada, e já não era uma informação errada que às vezes os comediantes dão. sim, e acho que se vais à procura de informação, vês o telejornal, não vês um late night, não é? Portanto, tem essa cena. Depois aqui, obviamente que tem piada, que é ser esta direita americana, até do Elon Musk, que comprou o Twitter para salvar a liberdade de expressão e não sei o quê, que depois também começou a censurar uma série de pessoas que diziam mal dele e gozavam com ele, de serem os que fazem pressão sobre o canal para haver um cancelamento. Tem essa piada. Mas também tem muito a piada toda a gente que depois se insurge contra isto e que durante os últimos anos andaram a querer cancelar toda a gente que fizesse piadas com trans ou com minorias. Portanto, tem piada as duas coisas e mostra exatamente o que estavas a dizer, não é? Que quando vais para os dois extremos, depois as coisas toca-se um bocadinho. Mas eu acho que aqui a haver um culpado nem é bem a administração, é o canal que cede às pressões. Esse é que é o culpado, porque esse é que tem um código para seguir e que têm que estar imunes a esses. Se são o quarto poder, não é? Os mídias, os jornalistas, têm que estar imunes a esse tipo de pressões. Agora, como é que estavam? Eles dizem, mas isto foi uma decisão de negócio e estavam à espera de uma desculpa para o despedir porque os ratings deles eram fracos. Não sei se isso é verdade ou não. Acho que ele era o segundo mais visto, não é? Mas do Kimmel não sei se foi esse argumento. Acho que do Colbert foi esse argumento. O Trump deu esse argumento. Sim. Mas acho que não podemos ter em conta os argumentos do Trump. Pois, mas acho que o canal é que deve explicar isso. O canal é que tem que dizer, olha, despedimos realmente porque não queremos este tipo de discurso no nosso canal e isso não é bem censura porque o canal é uma entidade privada e tem o poder de decidir que tipo de discurso é que quer ver passado, que tipo de programa, não é? Agora, não, mas isto foi porque recebemos pressão da administração e nós cedemos ao poder político, aí é uma cobardia do canal e um abuso de poder da administração, que sempre fizeram, todas elas em todo o lado, não é? Tiveste a administração do Biden a fazer pressão sobre o Facebook e o Twitter para suprimirem histórias que não lhes dava jeito. Também tiveste isso, não é? Agora estás a falar duas palavras interessantes, o abuso de poder e da hipocrisia, mas que perpassa todos, porque tu falaste de abuso de poder da administração, mas também há a hipocrisia da administração, porque há uns meses o J.D. Vance veio à Europa dar uma lição de moral aos europeus sobre
a liberdade de expressão, e agora disse que as pessoas que fizerem piadas com a morte do J.D. Vance denunciem-nas, Sim. que devem ser despedidas. Sim, e andam a não sei quanto tempo a falar do que está a acontecer em Inglaterra, de pessoas que são presas por posts nas redes sociais. É isto que falta um passinho para isto nos Estados Unidos também acontecer e começar a acontecer. E depois, porque a liberdade de expressão não é liberdade de consequências, não é? Tipo, freedom of speech is not freedom from consequences, uma merda assim. E que a consequência... Eu acho que tu és uma empresa, eu não sei lá como é que é cá, não sei se seria possível, porque despedir uma pessoa cá é diferente de despedir nos Estados Unidos. Um patrão, tem um empregado e vê o gajo a dizer barbaridades nas redes sociais. Aquele gajo da padaria que disse que me pagava 500 euros a quem cortasse a cabeça ao brasileiro. Eu acho que o patrão tem o direito de despedir esse gajo. Se tivesse um trabalhador que o gajo está no Twitter e no Facebook a dizer merdas racistas o dia todo, eu não quero trabalhar com aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa seja despedida. Portanto, há consequências. Aqui a questão é mais essa mentalidade de manada, não é? Em que vão fazer uma coisa que é crime. O doxing é crime, é um dos limites da liberdade de expressão, é tu expor dados pessoais nas redes sociais sobre aquela pessoa, onde é que ela trabalha, o nome dela, o contacto. Isso é crime, isto está previsto na lei. E depois uma sociedade de delatores. Toda a gente sabe quais é que eram as sociedades de bufos. Não é? Mas aqui há outra coisa que é... Tem-se falado de cancelamento. Há uma coisa que não é cancelamento, é... O que estás a fazer é delito de opinião, não é? E o delito de opinião com despedimento e com bufaria. Que são coisas mais... Porque o cancelamento é uma coisa muito atual, não é? Parece que é de tendência, mas há uma coisa que é a tua opinião ser um delito e tu seres despedido por isso. Mas o que não... Muitas pessoas... eu vi pessoas ultrajes, surpreendidas e o choque... que é... Não só isto não é a primeira vez que acontece, mas... Esta administração, estas pessoas, este género de pessoas, eles disseram ao que vinham. Sim, ou seja, estava na cara o que eles iam fazer. Para um a história prova que muitas pessoas que são os grandes defensores, o Musk, como tu disseste, com o X, que são os defensores da liberdade de expressão, são até o momento que chegam ao poder. No momento em que chegam ao poder, é a liberdade de expressão que eles decidem. Isso está na história. E a outra questão é, o Trump disse isso. Quando disse que ia processar os canais de televisão, quando disse que ia tirar as licenças, quando disse que ia tirar o financiamento às rádios públicas, cá em Portugal, as pessoas não se lembram, uma das primeiras conferências de imprensa do Ventura a seguir ao grande resultado que teve nas outras eleições, que até acho que foi no Palácio de Belém, foi acusar os jornalistas de jornalista e as empresas de sondagens. Antes, logo na noite eleitoral, tinha dito que se acham que eu sou agressivo, então vão ver. E que quem dissesse mal, isso foi noutra altura, quem dissesse mal de polícias ou de juristas, que ia pagar com pena de prisão. Agora ameaçou também o exaltino de prisão. Sim. Portanto, não esqueci que um deputado dele me processou por uma piada também, não é? E está sempre exatamente. A falar ao chat de vento no Twitter da liberdade de expressão. Mas a questão é, as pessoas têm muita tendência, eu já disse isto aqui, que é o caminho às vezes para o totalitarismo, está feito de não é assim tão mau. Quando estas pessoas dizem isto, normalmente quando elas têm o poder, elas vão fazê-lo. Porque o poder é muito inebriante. E, portanto, já há aquelas que o fazem e não anunciam. Portanto, normalmente quando elas anunciam, elas vão fazê-lo. E não tenho a mínima dúvida que por todo o lado, inclusive cá em Portugal, que quando tu chegas ao poder e podes tentar, tens os instrumentos para calar os teus adversários, o fazes. No caso dos Estados Unidos, e acho que cá pode acontecer também, nos Estados Unidos mete muito dinheiro, ou seja, o caso do Colbert tem a ver com uma mega fusão de empresas que precisa da aprovação do Estado, do Trump, e portanto, para fazer essa mega fusão, estão-se a cagar para o Colbert. No caso da Disney também, parece. Não sei se é o mesmo negócio, mas a mesma coisa. E o Trump tinha dito, tipo, Kimmel, you're next. Ele tinha dito isso. Sim. Portanto, quando há um líder, um partido que seja, que toma conta do sistema e que tem estas tendências autocráticas, tu vais ter sempre pessoas que, seja por dinheiro, seja por medo, seja porque podem subir na vida, vão colaborar com esse sistema. E que provavelmente antes até eram arautos da liberdade de expressão, como muitos agora, e que metem a viola no bolso porque têm mais a ganhar se fizerem parte dos vencedores. Pois, o verdadeiro problema se calhar não é bem propriamente o sistema ou a pessoa que lá está, porque lá está, todos eles, quando têm poder, tentam exercer alguma influência. O problema se calhar é mesmo essa questão monetária.
É depois o sistema está todo montado num capitalismo sem grandes escrúpulos, não é? Em que as pessoas são todas descartáveis, em que os valores e os ideais são descartáveis em prol de fazer mais dinheiro e satisfazer os acionistas. Que, pelos vistos, é aqui o grande problema, não é? Tu viste o que ele fez também em relação às grandes empresas de advogados? Disse que... Pá, não me lembro da ameaça em concreto, mas era tipo do género: se vocês decidirem representar alguma empresa contra o Estado, uma dessas empresas, tipo, estão fodidos comigo. Não sei como é que ele faria isso, mas... E montes de empresas, grandes empresas, porque é normal, não é? Tu processas o Estado, deixaram de aceitar casos contra o Estado do Trump, contra o governo do Trump. O problema o meu maior problema não é eles fazerem isso. Não é o Trump ligar ao gajo da ABC ou tentar despedir um gajo. Eu acho isso normal, principalmente vindo do Trump. Acho isso expectável. Eu acho estranho é depois os mecanismos que há para garantir uma democracia saudável e que existem não serem levados até às últimas consequências. É o que tu fizeste, é proibido. Portanto, vais ter que ser acusado e julgado por... Não sei o que é que será aqui, abuso de poder, tipo, agora chama o government outreach, não é? Tipo, não é... Porque parecer que é uma coisa... abusaram um bocadinho. Como o Sócrates, quando faz aquilo para a RTP, não é? E essas expressões, e para jornalistas... Pá, tem que haver depois um mecanismo, uma entidade separada do governo, que é supostamente o sistema judicial, que atua sobre isso e que impeça as pessoas de cometerem esses crimes. Porque se estás a contar com o bom senso das pessoas que chegam ao poder de não o fazerem, acho que... Lá está, vão sempre fazer isso. E acho normal, acho humano fazer isso. Mas há diferentes níveis de intensidade ao longo da história. Sim. Não é? Ou seja, há os católicos que dizem o Hermano José não pode fazer e vão-se manifestar, e acho que até com o apoio do Marcelo, que não era Presidente da República ainda, não pode fazer, não pode gozar com Jesus Cristo, e existe, e já existiu em vários países, não é, ao longo da história, uma campanha concertada e persecutória de nós vamos reduzir a liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, ela existe na natureza humana, mas pode ser feita esporadicamente ou de uma forma organizada, não é? Sim, e acho que foi uma retaliação, e foi eles pensaram, nós agora podemos fazer o que quisermos, porque supostamente a esquerda, um gajo da esquerda, mas que não era um gajo com poder ou com cargo político, acho que é diferente, matou um dos nossos, e portanto agora a gente pode fazer o que nos apetecer. Mas lá está, também acho uma hipocrisia incrível, quando tentaram cancelar o Chappelle, e andaram a fazer manifestações na Netflix e na rua para a Netflix tirar os specials do Chappelle e não sei o quê, são as pessoas que agora estão muito indignadas com isto. E isso também, pá, é engraçado, não é? E porque isso depois dá armas aos outros, porque os outros agora também dizem isso, não é? Tipo, mas agora estão indignados. Tenho duas perguntas para ti. Tu achas que pode acontecer em Portugal, esta degeneração, por assim dizer, e de que forma é que ela se podia manifestar? Acho que, imagina, se o Chega chegasse ao poder e o Ricardo Araújo Pereira estivesse na RTP, não tenho a mínima dúvida que seria despedido de lá. Mas acho difícil uma SIC ou uma TVI cederem tanto a essa pressão, porque têm bastante poder, não é? E porque têm muitas ramificações noutros partidos. Acho mais difícil, mas sim, acho que era aí que se podia manifestar. Ou a Joana Marques ser despedida da Renascença. Porque é uma cena católica, chega ao poder. E não tu achas sei que certas câmaras, por exemplo, deixariam de contratar... Isso sem dúvida, sim. Isso acho que vai ser o primeiro a acontecer. Tipo, bandas que vão cantar às festas. Dina Santiago, por exemplo, duvido que vá a câmaras que sejam Chega. Ou uma Deslandes, tipo, quem é muito mais conotado com a esquerda e ia facilmente ao Avante. Se calhar vai ser, quem foi ao Avante vai ser cortado tudo o que são contratações públicas de autarquias do Chega. Acho que isso se vai sentir. Mas acho que isso também só se sente se o público não quiser mesmo esses artistas. Se tu tiveres um artista muito grande em que tu sabes que levá-lo lá às festas da cidade, que as pessoas vão gostar, acho que eles também vão engolir o sapo, porque é tipo o Coliseu Romana, tem que haver pão e circo para as pessoas estarem satisfeitas. Portanto, acho que vão de fininho, mas acho que há algumas pessoas que vão sofrer bastante. Não tenho muitas dúvidas que se calhar alguns teatros públicos que sejam em autarquias que o Chega ganhe, que, por exemplo, o stand-up possa deixar de lá ir. Apesar de tens muitas dessas que são, por exemplo, comunistas, não é? Sim. Em que o stand-up não vai lá. Se calhar até muda. Mas aí é por uma questão de suposto gosto. De elitismo. Não é? Se calhar até pode mudar no início, que é tipo, para verem como nós até somos coisas, e se deixarmos pode ser que eles gozem menos connosco. Até podem tentar fazer essa giga-joga, mas estou curioso para ver.
porque acho que há muitas no Alentejo e Algarve, provavelmente poderá ter câmaras ou juntas, e para ver se essas que nunca quiseram stand-up vão querer ou se vai continuar igual. Vou-te fazer mais umas perguntas. Sabes o que é que fez o Paulo Raimundo, o líder do PCP, na semana passada? Uma coisa que ele tenha feito? Uma coisa que ele tenha feito? Não. Agora nem sequer me lembro o nome dele. Sim. O Carneiro, do PS. Não sei, sei que tem o carisma de uma porta. Okay. Sempre que ele aparece, quem é este? É o gajo do PS. Rui Tavares, do Livro, uma coisa que ele tenha feito a semana passada. Talvez para TikToks aparece-me mais. Sim, mas lembras-te de alguma coisa que ele tenha feito? Sim, mas lembras-te de alguma coisa concreta? Não me lembro. Ventura, uma coisa que ele tenha feito a semana passada. Também não sei, andou a apagar fogos, depois andou a fazer, não sei o que é que ele esta semana. Fazer. Mas sim, viu mais na televisão. Sim, mas uma coisa que ele fez esta semana? Não sei. Então da manifestação? Da manifestação, sim. Não me destruas a minha premissa. Sim. Mas viste isso? Vi. Isto para dizer o quê? Que gosto ou não dele. Ele anda mesmo à espera de levar uma facada. Ou que lhe vão ao focinho. É isso que ele vai fazer ali. Sim. Ele vai ali para mostrar bem como estes são tão maus e não sei o quê. Mas ele está mesmo à espera de levar na boca. E eu também. É uma coisa que temos em comum. A cena é que eu adorava que ele levasse na boca, mas sei que ele vai instrumentalizar isso e sair por cima. Sim. Mas eu acho que mesmo assim preferia que ele levasse na boca. Eu estava-te a fazer esta premissa. Ele e outros. Pronto, andou picado com o coisa? Com o Isaltino. Sim. E quando tu dás por ti a ficar do lado do Isaltino, isso explica muita coisa. Mas estava-te a fazer esta pergunta porquê? Isto é para chegar a algum lado. Que é, ele está em todo o lado. Todo o lado. Ele é o emplastro. Não há nenhuma figura. Eu acho que nem o Mourinho, quando chegou, tem tanto tempo de antena. A única coisa que eu vi do Mourinho, estava a passar numa televisão no ginásio, vi que o gajo estava a ir num Ferrari e estavam a ir atrás dele na autoestrada. Que é uma cena, mas pronto. Não, imagina, em jogos da seleção, o Ronaldo. Notícias sobre o Ronaldo, acho que é a única coisa que rivaliza. O que é que o Ronaldo almoçou? Cagou, cocó, foi mal, a única foi coisa duro. que rivaliza. Eu estava a dizer, ele está em todo o lado. E não há nenhum político, não há nenhuma figura, talvez até o Ronaldo, que tenha a mesma exposição, o tempo de antena que ele. Tinhas o Marcelo, a certa altura. Mas não, hoje em dia não chega lá. E alguém que está sempre a dizer que não o deixam falar. Eu acho isso extraordinário. Eu acho extraordinário. E estavas a falar em relação à manifestação dos imigrantes. Sabes o que é que quando ele foi lá, sabes o que é que me fez lembrar? Lembras da cena do Trainspotting, do primeiro, quando o gajo do bigodinho, o fudido para a mocada, vai lá acima ao pub, lança uma caneca, cai cá em baixo, corta um gajo todo e chega cá abaixo e diz: quem é que fez isto ao gajo? Ninguém sai daqui sem não sei o quê. E começa uma porrada. É exatamente a mesma merda. Eu acho que sem os tomates do gajo do bigodinho, mas pronto. Esta ideia dele aparecer dos imigrantes, ir lá, de repente as televisões o que estão a dar é ele foi lá, bate boca com os imigrantes, insultaram, já não é sobre. É notícia tu teres imigrantes que se vão manifestar a dizer nós queremos os nossos direitos, nós não somos criminosos. E eu estava-me a lembrar de uma coisa, será que, duas perguntas que eu tenho, ele diria o mesmo quando em 1980 houve um homicídio em New Bedford, desculpa, um homicídio não, uma violação de uma luso-descendente, que era a Cheryl Araújo, depois até fizeram um filme com a Jodie Foster, e como alguns dos 6 violadores eram portugueses, começou-se a demonizar a população portuguesa e houve uma manifestação gigante de imigrantes portugueses a dizer nós não somos criminosos. Em que foram feitas detenções também, não foram? Na manifestação? Eu acho por acaso não sei. Pelo menos eu acho que eu vi fotos de... Não sei se seria dessa manifestação, mas tipo de imigrantes portugueses a serem algemados. A ideia de pessoas que estão cá, que pagam impostos, que descontam a segurança social, que são cidadãos e que não querem ser vistos criminosos, eles têm o direito de fazer essa manifestação. Mas a manifestação era por isso? Era porque, ou seja, pelo preconceito que começa a existir, ou era para terem os papéis? Ou seja, tinha a ver também com a forma como burocraticamente são tratados. Sim, os dias e dias ali na... Dias e dias, os processos, tipo enganos, tudo isso. Mas pronto. Mas tornou-se sobre outra coisa, não é? E outra pergunta que eu tinha era, não sei se isto é esta notícia, os bancos portugueses, chama-se o caso do cartel ou do conluio. Portanto, está tudo dito. Que arranjaram maneira, os bancos portugueses, de, através de informações privilegiadas, falsearam a concorrência,
ajustes de spreads do crédito à habitação, consumo das empresas, portanto... A sério? Fazem isso? Ainda se vai descobrir que as gasolineiras também fazem isso. Prejudicaram, não sei em quantos milhões, mas prejudicaram os portugueses. Foram a autoridade da concorrência processou-os, foram para o Alto Tribunal Europeu, acho que é assim que se chama, para cá, mas agora o Tribunal Constitucional anulou a pena, que eles tinham que pagar 225 milhões de multa. Por cima. 225, para bancos é trocos, mas não interessa, mas é dinheiro, Sim. é dinheiro que dá jeito. Dá jeito. Olha, se calhar para agilizar a burocracia da AIMA. Não, para bater nos créditos, habitação sim, das pessoas. Mas o Tribunal Constitucional disse que o crime tinha prescrito e que, portanto, eles não tinham que pagar. Onde é que está o Ventura à porta do banco a dizer vocês andam a enganar os portugueses? Não achas que é uma causa meritória tu ires contra os bancos que... Os brancos, tu ires contra os bancos que de alguma forma prejudicam os portugueses? Claro. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele que é o homem do povo, onde é que ele está quando o povo é prejudicado? Ele está ali, estás a ver? É a imigração ou corrupção, percebes? Ele não consegue estar nas duas ao mesmo tempo. E então ele está a ver o que é que dá mais, o que é que está a dar muito mais views. Migração está a dar mais cliques, está a dar mais views, vai para ali. O que é que... Percebes? Aí é mais complicado. Não funciona tão bem em Reel. É difícil porque ele encanta aos burros, não é? E os burros têm aquela atenção de 30 segundos no minuto de um Reel. Tipo, se é uma coisa mais complicada, torna-se difícil ele estar lá. Mas aposto que alguns desses bancos, ou desses banqueiros, ou dos administradores do banco, se formos ver bem, são uns dos que dão financiadores do partido, como são de todos. Sim. Porque o Chega, por cento, não é um partido exatamente igual aos outros do sistema. Apesar de eles quererem desmarcar os investidores que eles têm, e quem dá dinheiro é quem dá aos outros, praticamente. Eu concordo contigo em parte e queria acrescentar só uma coisa, mas antes queria dizer que era aqui que eu queria chegar. Ou seja, nós vivemos numa altura de uma voragem mediática tal, de consumo de informação, de ultraje, de constante, estamos sempre ligados, não é? Parece que nos ligaram um tubo ao rabo ou ao umbigo e estamos sempre a receber coisas. Cá está a atenção dos 30 segundos que tu dizes, que neste momento ele é imparável. Ou seja, ele é uma espécie de... havia, acho que era no Caça-Fantasmas, que havia um fantasma que ia crescer e nunca acho que era no Caça-Fantasmas, que não para de crescer, não é? Tipo boneco-neve gigante. Exatamente, boneco-neve. Ele é esse boneco-neve neste momento. O que não mata engorda, estás a ver? Ele está claramente a engordar. Qualquer coisa, a tal história, eu podia matar alguém na Quinta Avenida. Sim. Há uma cavalgada imparável rumo à estupidez, eu posso chamar estupidez, ou rumo à autodestruição, ou rumo à vontade de punir alguém, embrulhada nesta voragem mediática, que não há maneira de travar neste momento. Ou seja, há uma maneira. Qual? É a qualidade de vida em Portugal aumentar drasticamente. Sim. Mas os serviços funcionarem, estar tudo bacana, as pessoas ganharem melhor, têm dinheiro para ter uma casa, uma boa vida, ele é parado. Concordo com isso, já falámos disso aqui várias vezes, já disse isso. Ainda assim, tinha que ser uma grande qualidade de vida. Sabes porquê? E era um tema que eu até já não vamos ter tempo para falar, mas tem a ver com... no livro Factualness ele fala um bocado disso. Tem a ver com o viés negativo que nós temos em relação às coisas negativas, que hoje em dia são muito mais transmitidas, são muito mais abrangentes graças aos mídia tradicionais, que estão 24 horas no ar, e graças às redes sociais. Portanto, o negativo está muito mais presente. E depois tens outra coisa E o positivo também é prejudicial, porque a tua... Parecendo não, a comparação é inimiga da felicidade, não é? Esse ditado. E tu estás também com as redes sociais constantemente a comparar-te com grandes vidas. Já há estudos académicos sobre isso, se calhar vou deixar para outro programa, que tem a ver que, desde o aparecimento das redes sociais, ou pelo menos do seu triunfo, se pudesse ter uma curva entre a percepção da qualidade de vida e a real qualidade de vida, ela começou a divergir a partir do momento das redes sociais. Ou seja... Independentemente dos problemas que em Portugal há, que nós já falámos aqui abundantemente, vive-se melhor em Portugal do que se vivia em 1980 ou em 1990. E do que a maioria das pessoas vive no mundo atualmente. Sim, e do que a maioria das pessoas vive. No entanto, a percepção não é essa. Sim. E essa percepção é reforçada todos os dias e ele e outros são beneficiados por isso. Uma questão de percepção. A questão da segurança, que já se falou aqui, é uma delas. Mas tu estavas a falar, portanto, eu acho que
há esta voragem, este boneco, o tal boneco de neve ou aquele boneco branco. E acho que e tu disseste uma coisa que é, e já disseste aqui várias vezes, e várias pessoas dizem que ele é igual aos outros. Quando chegar ao poder vai... Não. Mais uma vez, eles dizem ao que é que vão. Eu acho mesmo, e mais uma vez, sem prejuízo de todos os abusos de poder e das merdas que os outros fizeram, eles dizem na cara o que é que vão... Eles já o fazem. Portanto, quando tu deres mais poder a estas pessoas, eles vão utilizá-lo para criar o seu próprio sistema assim, mas não é aquilo que nós conhecemos, só do conluio, da corrupção, do amiguismo. Vai ser uma coisa bastante mais agressiva. Não tenho a mínima dúvida. Eu acho que o único sítio onde eu acho que vão tomar medidas muito mais agressivas do que tomaria um CDS, não é? Um PSD-CDS, é na imigração. Acho que é a única coisa, e mesmo assim depende, porque os grandes grupos precisam de imigração. Isso está mais que provado. Dá jeito a grandes empresários que votam Chega e que votam à direita ter pessoas de imigrantes de classe mais baixa cá a ganhar menos. E muitas vezes até por fora. E, portanto, eu não sei se as medidas também podem ser assim tão fortes, porque os grandes financiadores não são contra essa imigração. Mas até precisam dela. Mas acho que é o único sítio onde realmente podem tomar medidas um bocadinho mais restritivas. Liberdade de expressão. Podem tentar reverter o aborto. Direitos podem civis, tentar reverter essa lei. Mas há outra coisa que é, cá está, e ele funciona a imagem do Trump, e todos eles têm, mais uma vez, isto está estudado, isto aconteceu antes na história, que tem a ver com o revanchismo, a ideia de vocês vão pagar. Eles estão constantemente a dizer isso. Ainda agora, é engraçado, a Ana Sá Lopes, que é uma jornalista que eu admiro imenso, do Público, acima de todas as suspeitas, é uma jornalista com 30 anos de carreira, escreve sobre toda a gente, conta numa crónica do Público, que estava num café e num supermercado, cá está, supermercado é fonte de celeuma, e que estava um gajo a comer uma cena, e acho que a empregada disse, olha, desculpa, o senhor enquanto não pagar não pode estar a comer. Deve ter instruções para isso, não é? E começaram a discutir, e no fim o gajo disse... Começou aos gritos, várias pessoas disseram, não fala assim com a miúda, não sei o que. Ele disse, quando chegar ao poder, vocês vão ver. E claro que isto é um caso só, é o que é, vale o que vale. Mas esse espírito revanchista de as pessoas vão pagar, que o Trump está a pôr em prática, não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer. Alguém que diz ao Isaltino, se fosse não sei o que, eu prendia. O Ventura foi agora à Espanha, ele vai se candidatar a Presidente da República. Portanto, é o chefe de Estado e representa o Estado. E foi dizer, naquele comício, além de dizer que eles fizeram bem em bater nos imigrantes inocentes, foi dizer que o primeiro-ministro espanhol devia ser preso. Tu queres ser primeiro-ministro? Como é que ele depois vai a uma conferência da NATO ou uma coisa do género e se senta com ele? Portanto, quando tu dizes este tipo de coisas, tudo bem que elas têm um efeito mediático e têm um efeito para a adesão. Depois ninguém quer saber, estás a ver? Não. As coisas que o Trump já disse sobre todos os líderes da Europa, e depois senta-se com eles e é sorrisinhos e abracinhos. Está bem, mas na prática a sociedade a democracia norte-americana está-se a tornar mais totalitária todos os dias. Há provas disso. Sim. O que estou a dizer é, quando tu tens um espírito de profecia ou de autoprofecia que se cumpre, de seres o homem providencial que foste escolhido, que estás há anos com pessoas a validar o teu ego, estás a ter cada vez mais poder, de repente tens 60 deputados, de repente és Presidente da República e Primeiro-Ministro, isso não cai em saco roto. Ou seja, a tua percepção das coisas e a tua noção de ti mesmo em relação aos outros é alterada. Quando tu tens poder, tu vês isso o Sócrates. O Sócrates, quando sai, não é o mesmo Sócrates que se candidata a primeiro-ministro. Eu não tenho dúvidas disso. O que eu acho é que é muito difícil, consegues fazer o paralelismo entre o discurso e as táticas usadas não só pelo Ventura, mas por toda a Europa, movimentos mais à direita e com o Trump, mas é impossível comparar. A realidade dos Estados Unidos é tão diferente da de Portugal. Eu acho que tu não consegues dividir as pessoas tanto como nos Estados Unidos, em que se houver uma guerra civil nos Estados Unidos, ninguém fica muito a estranhar-se. De repente, os republicanos, tipo, do interior que têm montes de armas, saírem à rua e começarem a tentar controlar cidades. E eu não ficava, não é? Tipo o Civil War do Garland. Eu não ficava admirado. Em Portugal, sabes que isso não vai acontecer. Não tem comparação Portugal com os Estados Unidos. Portanto, no entanto, tu podes dizer que os portugueses estão muito mais polarizados do que estavam há uns anos. Então, mas eu acho que para o Ventura chegar ao poder e se manter lá, ele vai ter obrigatoriamente
ficar mais moderado. Não, mas tu A não ser, lá está, que isto seja acompanhado daquilo que já falámos, sim. da tempestade perfeita, de uma Mas crise económica, tu estás inteligência a dizer, artificial a tirar trabalho, tu uma série de acreditas coisas. que todas as pessoas são moderadas, que não podem ser radicalizadas, e já foram algumas, e que, ou seja, eu acho que estás a ser otimista e espero mesmo que tenhas razão, que é... Porque acho que não é do interesse dele também. Os portugueses não iriam nessa cantiga, os portugueses não se radicalizariam, os portugueses não seriam tão hostis com os imigrantes ou não estariam tão abertos a que se pudesse, de alguma forma, mitigar as liberdades de expressão. Eu, tendo em conta que eu conheço a natureza humana e olhando para a história de Portugal, eu não tenho isso como certo. Ou seja, eu acho que, tanto que ele já conseguiu 1 milhão de votos, e desse 1 milhão de votos há pessoas que acreditam... Mas eu tenho quase a certeza, desse 1 milhão de votos, metade são voto de protesto. Serão? E esse voto de protesto, se Sim. eles forem poder, esse voto de protesto só se mantém lá se eles fizerem alguma coisa de jeito. Porque senão vão para outro sítio. Estás a ver? Continuo a achar que tu que és tão pessimista em algumas coisas, estás otimista. E eu digo uma coisa, eu espero mesmo que tu tenhas razão. Pá, mas tipo, sabes aquelas caixinhas de tipo, líder providencial, check. Lembrar que em tempos já fomos uma grande sociedade e temos que recuperar essa glória, check. Domínio de uma tecnologia nova de propaganda, check. Há uma série de coisas que vêm na lista, não é? De repente criar um inimigo comum, normalmente um estrangeiro, check. Essas coisas todas, os queijinhos estão todos a ser preenchidos. Mas eu só acho que isso só é possível se a qualidade de vida continuar a descer, o poder de compra continuar a descer, realmente houver uma imigração e tu tenhas problemas como tem em França, ou em Inglaterra, ou na Suécia, em que houve realmente um descontrolo e bairros e guetos que se criaram ali em que não são propriamente seguros, mais criminalidade associada, mais uma imposição da religião e dos valores de outra cultura que não são realmente aqueles que nós queremos para a nossa sociedade, não é? Mulheres tapadas, isso, acho que não é, ninguém quer essa subjugação das mulheres ou de LGBTs, e se tu deixares que isso tudo aconteça e não reverteres nada disso e não aprenderes com os erros que os outros fizeram, aí não tenho dúvida. Eu acho é que isso só acontece se os que estão lá forem muito incompetentes também. Mas tem-se manifestado. São? Não, lá está, o PSD está a tentar fazer esse jogo, que é tipo, nunca foi políticas de imigração assim, não é? Agora falam muito disso, não é? O Passos Coelho vai falar, tentar pescar ali o olho e roubar ali pessoas ao Chega. Eu acho que tem que aparecer um gajo com muito carisma e também mais bélico da esquerda, aquilo que já falámos aqui, para equilibrar um bocadinho as forças. Acho que o Rui Tavares está a tentar fazer isso. Está a ficar muito mais... Não é o mesmo Rui Tavares de há 8 anos. Está menos fofinho. Estão a usar mais as redes. Mas olha, um gajo que não tem propriamente o carisma... Mas o Ventura também nunca achei que tivesse carisma de início. Acho que foi ganhando. Eu acho que o Rui Tavares também está a ganhar um bocadinho esse carisma mais batalhador. Não é? Batalhador não, mais combativo. Olha, mas para terminar, vamos para as sugestões e ligo a uma coisa que tu disseste aqui sobre a condição da mulher no Islão. Eu já tinha mencionado, acho que aqui, não sei se foi no episódio aberto, O Árabe do Futuro. É uma novela gráfica em 6 livros. Eu já li o primeiro e o segundo. É extraordinário. É do Riyad Sattouf. O pai dele é sírio, a mãe é francesa. Ele, com 4 anos, foi viver para a Líbia e depois de viver em França, foi viver para a Líbia, do Gaddafi, e depois para a Síria do Al-Assad. Al-Assad, não é que ele chama o... Da Síria? Al-Assad, mas o pai, não o pai dele. Também era fresco. E o livro tem imenso humor, ou seja, sobre o olhar de uma criança, sobre o delírio que é a Líbia, com o Gaddafi por todo lado, de uma criança que depois, quando regressa a Paris para os avós e vai às galerias e vê os brinquedos de espaço. O livro tem imensa graça, mas trata de temas super duros e prementes. E um deles é como é que estamos aqui a falar da ascensão para o totalitarismo, de como é que é muito fácil tu ascenderes para o totalitarismo quando tens um mindset ou uma doutrina já lá, que é a doutrina do Islão, em que o culto da personalidade, as mulheres submetidas. Por exemplo, no segundo, ele conta a história de um pai e de um filho que matam a filha e a irmã porque ela ficou grávida fora do casamento. E isso, ele só foram 3 meses para a prisão porque foi considerado um crime de honra. Olha-me este delírio que é, tu matas a tua filha... Mais ou menos foi a tua filha. Tá bem, eu acho pior matas a filha de outra. Claro, mas matas a tua filha e levas 3 meses de prisão porque é um crime de honra. E as pessoas na aldeia todas diziam, ele fez muito bem. Sim. Portanto, quando a base já
já é cheia de superstições, de anacronismos, em que, ele conta que os homens comiam, não era só os homens comer primeiro, é as mulheres comem os restos dos homens. Não é tipo, eles comem primeiro na sala, mas nós estamos aqui a fazer um banquete para nós. Mas olha, também quem é que está melhor? São esses? Ou é esta sociedade que elas dizem que não querem nada e tu de certeza não é preciso alguma coisa? Não, e depois vai comer as tuas batatas fritas. Não é? E um gajo fosse só, eu já sabia que tu querias alguma coisa, tinha pedido 2 batatas fritas. Portanto, eu percebo até certo ponto. Os livros são muito fixes. Eu consegui tinha comprado o primeiro e depois vi que no Alfarrabista metade do preço havia, os outros comprei-os todos. E para quem gosta de novelas gráficas e destes temas, e é feito com humor, não é uma cena tipo pesada em que está ali, mas que mostra realmente como é que num país onde a ignorância graça, a superstição, e tu vês um líder destes, não é? Como o Gaddafi ou o Al-Assad, e é muito mais fácil para um gajo desses, numa cultura destas, ascender no meio da ignorância. Sim. Mas já tiveste casos em que sociedades... Bem, tiveste aí, mas houve mudanças de regime e também influências exteriores, mas um país em que era democrático, perfeitamente bacana, e que virou uma ditadura fodida. A Alemanha nos anos 30? Era mas é mais antigo, mas República de Weimar, sim. Não era super progressista, os artistas eram valorizados, de liberdade até. Sim. Estava a dizer assim mais recente, porque era uma altura que também olha para isso, mas é tipo a maioria das pessoas era analfabeta, não é? Na Alemanha nos anos 20, 30. Na Alemanha era um país, está bem, mas era um dos países mais instruídos do mundo. Está bem, mas mais instruídos do mundo é o quê? 20% saberem ler na altura? 50%? Na Alemanha dos anos 20, mais de 50% sabiam ler, de certeza. Achas? Acho. Na Alemanha nos anos 30, estamos a falar dos anos 30, não nos anos 20. Acho que sim. Pelo menos 50%, acho eu. Mas independentemente, estás a falar... Ou seja, é mais fácil manipulares aí, em que consegues controlar facilmente tudo. Hoje em dia, com a internet, também não consegues controlar tão bem tudo, não é? Há muitas atrocidades hoje que nós temos acesso. Está bem, tu tens acesso à sociedade e a Rússia, mas os ditadores também utilizam a tecnologia a favor deles. Mas a malta usa VPNs e tal, e consegue saber o que se passa. E na Rússia não fazem alguma coisa. Ou seja, a ideia de que o facto de sermos mais instruídos e termos mais tecnologia nos impede de criarmos a sociedade totalitária, eu acho que isso é completamente errado. Nós somos completamente vulneráveis, ainda somos vulneráveis. Não estou a dizer que não, mas estou a dizer que ainda não temos assim muitos exemplos. Tipo, nos últimos 50 anos, 30, 40, 50 anos, de sociedades. Tipo, sabes dos tens lá está, tipo, o Irão já foi uma sociedade mais evoluída do que é agora. Sim. Não é? Sabes dos 160, 70 países que existem, no outro dia estava a ver esse número, acho que menos de 30 são democracias liberais. Pronto, por isso é que eu estou a dizer, mas esses sempre foram assim, não é? Os que normalmente depois se libertam e constroem uma sociedade fixe para toda a gente, em que toda a gente há mais qualidade de vida, normalmente são mais difíceis de voltar aí. Não estou a dizer que é impossível. Olha, e para terminar das minhas sugestões, no dia 28 vou estar na Feira do Livro de Belém, a convite do Sr. Presidente da República. Não, estou a mentir, ele não me convidou, mas é lá no Palácio dele. Às 4 da tarde. Pronto, estou lá, apareçam. O palácio não é dele, o palácio é nosso. É nosso. É nosso, ele está lá, porque a gente o deixa estar lá, sem pagar renda. As rendas estão caras, e ele ali do Borla. Tens palácio. Alguma sugestão? O que é que eu tenho sugestões? Vi a nova temporada do Dexter. Era uma série que eu gostava quando apareceu. Depois as últimas deixaram muito a desejar, mas esta última eu vi porque realmente as reviews diziam que estava ao nível das primeiras e está bastante boa. Obviamente tem ali muitas falhas e muita coisa e muitos clichêzinhos, mas para quem gostou das primeiras temporadas de Dexter, vale a pena ver esta. De resto, o que é que eu tenho para dizer? Vou abrir nova data para Barcelos, dia 1 de outubro esgotou, então abrimos para 30 de setembro. Serão as próximas datas de Matriosca e depois segue por aí Montijo, Tomar, Portimão, são assim as próximas. Guimarães, dia 24 de outubro também. Lisboa, que também há nova data, 3 e 4 de novembro. Dia 3 está quase esgotada, dia 4 abrimos há pouco tempo. E é isso. Okay. Não tenho mais muito nada bem. a dizer. Então, já sabem... E já agora avisar aqui também, só porque às vezes pode não ter chegado toda a gente, a data de Coimbra foi adiada, era para ser 2 de outubro e foi adiada para dia 27 de janeiro. Quem já comprou bilhete, os bilhetes são válidos. Eu mandei e-mail e disse nas stories, mas há sempre malta que depois não apanha e ainda batem com o nariz na porta.
Os bilhetes são válidos, é só aparecerem no dia 27 de janeiro. Quem não puder ir pode pedir o reembolso onde comprou o bilhete, basicamente. Não me mandem mensagens porque não sou eu que vou devolver o dinheiro. Quem gosta de nos ouvir até mais do que ver, podem fazer uma coisa que é, façam-se patronos, aí ouvem-nos só, não precisam de nos ver. Tem episódio extra ao fim de semana, um episódio de meia hora, que nós vamos gravar a seguir. Fora todos, já centenas de episódios que estão para trás, se vos interessar. E ouvem o podcast semanalmente e não quinzenalmente. Exatamente, e ouvem semanalmente, porque nós fazemos também todas as semanas, ou seja, em aberto e depois uma semana em fechado. E o que é que tem que fazer, Guilherme? É o patreon.com/sem barbas na língua e subscrevem. Se subscreverem anualmente tem 10% de desconto ou 15%, não sei qual é que é. 15. Se não, mensalmente, 3 euritos. Tem acesso a 4 episódios extra por mês, mais 2 completos. Mais agosto, que nós fazemos também nas férias. Agosto, e fazer Natal perguntas, também. fazer perguntas. Recebem uma ocasional nude que nós mandamos e pronto, é isso. Então até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias ou até já.